Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Médico Líder Podcast. Aqui a gente fala muito sobre carreira médica, informação para os pacientes, falamos também um pouquinho de empreendedorismo. E no episódio de hoje a gente vai falar bastante sobre medicina, estilo de vida e também um assunto muito comentado, que é a dieta hipercarnívora. E o meu convidado especial de hoje é o Dr. Dário Birolini. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, Kátia. Tenho certeza que vai ser muito, muito, muito bom. Deus queira. Bom, doutor, aqui nesse espaço, né, a gente troca uma ideia mesmo para entender um pouco a história do médico, né, não só o assunto polêmico aí que a gente sabe que o pessoal quer saber muito sobre a dieta, sobre estilo de vida mesmo. Mas é muito legal saber quem é o Dr. Dário, né? Me conectar, todo mundo se conectar um pouco com você. Então, eu queria começar conhecendo um pouquinho a sua história de por que a medicina. Ok, vamos lá para trás. Você sabe que tem um monte de médico na minha família, mesmo porque, como meu pai estudou em república, vários dos colegas de república eu tratava como tios, né? Então tinham vários tios médicos e tal. Então eu achava a medicina sempre uma coisa muito legal. Mas é engraçado que eu lembro que quando eu entrei na medicina, na verdade o que eu queria fazer é engenharia genética. Eu lembro que estava começando a história do Projeto Genoma, né? E todo mundo empolgado, achando que ia achar um gene para pressão alta, um gene para o diabetes, e que daí você de alguma forma ia modificar aquele gene e curar alguma doença. E essa era a vibe daquele momento, vamos dizer assim. E eu lembro que eu pensei, poxa, eu posso fazer biologia ou eu posso fazer medicina e ir para esse ramo. E na minha cabeça, eu acho que hoje eu pensaria diferente, mas naquela época eu falei, eu vou tratar das pessoas, eu vou querer saber biologia, eu vou começar com medicina mesmo, e dentro da medicina eu me especializo em engenharia genética. Caraca. Só que aí quando eu entrei na faculdade de medicina, a gente começa com as carreiras básicas, e aí mesmo estando na USP, que teoricamente seria, né, uma faculdade muito boa e tal, eu tive contato com as carreiras básicas. E aí você vê que, poxa, a genética da USP não é a genética de Harvard, da Alemanha, não sei de onde. Então, gradativamente, eu fui perdendo meu interesse por essa área básica e migrando para a medicina propriamente dita, de tratamento, né? E aí é curioso, porque primeiro que naquela época a gente viu que a genética era muito limitada. E depois, até quando se concluiu o Projeto Genoma, eu acho que o resultado foi uma enorme frustração, porque a gente viu que não existia um gene específico para cada doença. São raras as doenças que têm um gene que causa alguma coisa, tipo anemia falciforme. E naquela época também era raríssimo a gente conseguir alguma intervenção para mudar aquele gene. Então, não servia para quase nada. Hoje estão começando algumas coisinhas, né? É que era uma coisa, ainda um assunto novo? Novo, muito novo, mas eu fiquei frustrado em perceber que a maioria das doenças não eram genéticas propriamente ditas, e por outro lado, que mesmo que fossem, a nossa atuação ia ser muito limitada. Por outro lado, eu comecei a ver que a maioria das doenças eram relacionadas ao nosso estilo de vida. E aí é muito interessante porque a gente tem um poder muito maior de atuar nessas doenças modificando o nosso estilo de vida. E aí veio outra coisa interessante, que foi perceber ao longo da faculdade que o estilo de vida que eu aprendia como um correto também era inadequado e por isso ninguém melhorava. Nossa. E dentro da medicina... Então isso vem lá de trás mesmo, não, né? mas foi meio sem perceber. E, quer ver, uma coisa, eu fiz cirurgia, e dentro de cirurgia eu fiz a parte mais resolutiva que existe da cirurgia, que foi cirurgia de emergência. Então você imagina que aquela história, cirurgia de emergência, o cara chega com uma facada na barriga, ou você salva ele, ou ele morre. É uma coisa muito aguda, muito, sabe, ou você resolve ou não resolve. Sim. E por que isso? Porque ao longo da faculdade eu também fui percebendo que a maioria das coisas que eu achava que eu ia curar como médico, você não cura. Então você não cura reumatismo, você não cura enxaqueca, você não cura pressão alta, você não cura diabetes com remédio. Você cura com outras coisas que eu aprendi depois. Mas naquele momento, quando eu vi que as minhas armas que eu aprendia na faculdade não resolviam nada, elas atenuavam o problema, a única arma que resolvia
era o antibiótico para infecção. Então você pega uma pneumonia, toma 7 dias, fica bom. Putz, a gente se sente super poderoso, né? Curei a pneumonia. Sim. Mas curei o reumatismo. Hoje tem remédios mais potentes, os biológicos ajudam bastante. Mas naquela época não tinha nada disso. Então a única arma que eu tinha que realmente curava os pacientes, vamos dizer assim, era a cirurgia. Você chegava com uma apendicite, eu resolvia. Você chegava você já sabia de cara que você queria ir para a área cirúrgica? Não. Eu tenho um tio que era um professor de cirurgia e vou te falar que, de certa forma, até me incomodava ir muito para onde que ele estava, sabe? Porque, tá copiando ou vai aproveitar a fama do tio, qualquer coisa do gênero. Mas não, o que eu percebi é que eu falei, pô, isso é legal, isso resolve, isso aqui eu faço a diferença e de uma forma aguda. Então foi o que eu fui migrando. Mas você começou de fato mais na parte da emergência mesmo? Sim, eu me especializei em cirurgia porque eu achava que era isso, resolutivo. Dentro da cirurgia eu gostava muito de emergência. E para fazer emergência, não dá para você ser cirurgião do tórax ou do pescoço. Você precisa ser um cara mais generalista, porque vai chegar alguém com uma facada na barriga, facada no pescoço, facada no tudo quanto é canto. Não adianta, não, eu só opero o intestino delgado, eu só opero o pâncreas. Você tem que se virar com tudo. Agora, claro que não dá para fazer emergência no consultório. Então, sendo um generalista da emergência, automaticamente a gente também vira um generalista da eletiva, vamos dizer assim. Tá. Então, não vai chegar ninguém com uma faca no consultório, mas vai chegar alguém falando, eu tenho uma dor aqui, você descobre que é vesícula, opera a vesícula. Você descobre que é uma diverticulite, opera a diverticulite. E assim por diante. E aos poucos, ao longo dos anos, tem uma hora que você cansa. Sim. Sabe, eu trabalhar no HC de madrugada e ter que pegar o carro, voltar pela Trabalhadores, pela Ayrton Senna, dirigindo, aí você começa a ficar com sono e tem que fazer consultório. Então, aos poucos... Uma fase, né? Uma fase. Eu fui largando a emergência e fui migrando para a eletiva. E dentro da eletiva eu sou um cirurgião do aparelho digestivo. E aí a última fase, vamos dizer assim, em termos de tempo, de carreira, foi quando eu comecei a gostar dessa parte de estilo de vida e aplicar nos meus tratamentos, tanto nos pacientes que eu ia operar ou que eu já tinha operado, quanto em pacientes que não tinha nada a ver com cirurgia, mas que queriam de alguma forma melhorar seu estilo de vida de uma forma diferente do que a gente aprendeu na faculdade. E os casos que você recebia como médico cirurgião ali da parte gastro, foi algo que te mostrou esse caminho? Não, agora eu também quero trabalhar nessa parte mais clínica, ajudar esses pacientes. Para você não operar, faz sentido esse raciocínio ou não? Sim, mas é que assim, quando a gente pensa em parte clínica clássica da medicina, é aquele paciente que vai ter uma gastrite e você vai dar remédio para tratar a gastrite, vai dar lá um omeprazol da vida. Isso nunca me atraiu muito. Então eu preferia ainda aquela coisa de é uma pedra na vesícula que tá dando dor, vou operar a vesícula e pronto. O cirurgião é meio aquele cara que pega, resolve, tchau. Resolutividade mesmo. Só que muito disso também, porque eu ficava frustrado com essa história de remédio. Porque a pessoa começa lá a dar um remédio, ela se sente um pouco melhor, aí você tira o remédio, aí piora tudo de novo. E aí você orientava aquela pessoa, olha, então come isso, evita aquilo. E a maioria das pessoas que seguiam esse meu conselho alimentar não melhoravam nada. Então você fica meio frustrado, né? E eu ficava pensando, não tem muito sentido para o cara conseguir comer o que todo mundo come, ele ter que tomar remédio. Ou alguma coisa tá errada com o paciente, ou alguma coisa tá errada com o que todo mundo come. E o que eu fui percebendo aos poucos é que a maioria dos pacientes não tem nada errado com eles. Tem errado com o que todo mundo come. Então esse novo normal que todo mundo faz acaba deixando muita gente doente. O problema é que para você enxergar isso, demora um tempão, porque você precisa perceber que você está errado. E não é fácil você perceber que você está errado. Existe uma tese em psicologia que é aquela história, quanto mais você se esforçou para acreditar em alguma coisa,
mais difícil é você quebrar aquela crença. Porque você pensar, pô, eu passei noites estudando, fiz plantões, assisti aulas, viajei para o exterior para aprender isso. E agora tá tudo errado? Não é possível que eu seja um imbecil desse jeito. Mas aí você tem que morder a língua e começar a perceber que algumas coisas estão erradas. E não tem jeito. Depois que você vê uma coisa funcionando, não dá para você negar que ela funciona. Você vê na prática. Você vê na prática. Então, a partir do momento que eu fui aprendendo essa nova forma de lidar com os pacientes do ponto de vista de estilo de vida, e você começa a ver um resultado consistente, não tem como você voltar atrás. Então, vou dar um exemplo assim, besta. Mas você vai contra o que você aprendeu, vamos pensar Vou assim. totalmente contra o que eu aprendi. Totalmente contra. Então, assim... E veja, quando você vai totalmente contra, você ganha também... inimigos, Exato. anticorpos. Isso foi uma crise que eu tive. É isso que eu ia falar, mas isso não é simples, né? Eu ainda vivo essa crise. Eu ainda percebo em alguns meios que eu passei a ser um cara esquisito. E eu não me incomodo muito com isso. Hoje, mas você deve às se vezes incomodar. incomodo. Sim, eu sofri bastante. Eu acho que quando você começa a ver uma coisa que está sendo feita de uma forma que você passa a ver como inadequada, você começa a entrar em conflito com o próprio juramento de Hipócrates. Porque é aquela história... Você pode ser hipócrita de ir lá levantar a mãozinha, fazer o juramento. Ou você pode tentar, de fato, seguir o juramento. Perfeito. E quando você faz aquele juramento e fala, não, que você vai ajudar as pessoas, e você fala, putz, grilo, eu estou fazendo uma coisa que eu sei que não vai ajudar. Tá, você pode arranjar uma desculpinha para você mesmo e engolir aquilo. Mas isso me incomodava demais. Então, quando eu fazia uma coisa que eu via que não estava certo, eu chegava para o paciente e falava, né? Olha, eu acho que você devia fazer isso, isso, isso. Só que aí você acaba modificando a orientação de outro colega. Exato. E ao modificar a orientação de outro colega, o outro colega provavelmente não vai ficar muito satisfeito. E porque é aquela história, o outro colega pode pensar, bom, ou o que eu estou falando é uma bobagem, ou o que o Dr. Dário está falando é uma bobagem. Qual é mais provável que ele conclua? Esse Dr. Dário ficou louco, tá falando uma bobagem. Sim. Né? Agora, o que as pessoas têm que pensar é que é muito fácil você repetir o que você aprendeu. O difícil é você pegar alguém que também aprendeu aquilo e de repente mudou de visão. Se esse cara mudou de visão, ou ele teve um derrame e ficou louco, ou ele teve que engolir muito sapo para mudar de posição. Ele teve que se embasar em muita coisa para mudar de posição. Então, hoje, por mais que eu ouça alguém falando uma coisa que eu não concordo, a minha tendência é parar e refletir. Porque se esse cara está falando essa coisa, diferente do que ele também aprendeu na faculdade, será que ele tem algum motivo para estar falando isso? Será que tem algum embasamento? Embasamento. Por isso que eu tento fazer um exercício que é extremamente desagradável, mas volta e meia eu faço, que é assim, quando eu acredito em alguma coisa e alguém me fala um argumento contrário, eu vou ver esse argumento, eu vou ver esse trabalho, eu vou ver esse livro, eu vou ver esse documentário. A maioria das vezes eu me frustro, eu acho um saco, porque eu vejo que não tem nenhuma novidade lá que quebre a minha nova visão. Sim. A maioria das vezes é o mesmo do mesmo. Agora, já houve ocasiões em que eu ouvi e falei, poxa, realmente, tem uma coisa aqui que eu nunca tinha explorado, vamos dar uma olhada, vamos mais a fundo. E essa cabeça é a cabeça que o cientista deveria ter. Veja, medicina é arte e ciência, não tem dúvida. Você aprende um monte de técnica em cirurgia que faz você parecer um cara super preciso, mas na verdade você está usando só uma técnica. Sim. Agora também tem a arte, também tem a lapidação, todos os seus skills, né, para você melhorar. Não tem jeito. Cada caso é um caso. Medicina é arte. Mas até me perdi porque eu fui para esse caminho. Não, mas é que você está tentando explicar esse processo. Até deixa eu te perguntar. Hoje é tranquilo para você quando você tem médicos, né, colegas que contestam ali o que você orienta para os seus pacientes? Depende. Depende. Alguns médicos eu percebo que, apesar deles não concordarem com o que eu digo, eles sabem
que eu não sou um charlatão. Sim. Eles sabem que eu sou embasado e que eu tenho alguma coisa por trás para me embasar. Sim. Pode até ser que eles não concordem com aquilo, que eles vejam alguma coisa diferente, mas não é um cara falando bobagem ao léu. Uhum. O que me incomoda é quando tem algumas pessoas que deixaram de ser científicas para ser dogmáticas. Então, tem um cardiologista, por exemplo, que eu admiro muito, estudioso pra caramba, mas ele passou a ter uma conduta tipo assim, quem não acha isso é burro. Olha, eu tenho vários motivos para não achar aquilo. Uhum. E não quer dizer que eu seja burro. Uhum. Eu só tô tendo acesso a algumas informações ou de algum jeito que provavelmente ele não teve. E por não conhecê-las, ele pode achar que você é maluco. Sim. Então, eu vou te dar um exemplo. Quantas vezes eu já vi expoentes da oncologia falando isso aqui é bobagem. Sei lá, dieta cetogênica para câncer é bobagem. Pô, você pega o PubMed, que é a nossa banco de dados oficiais dos trabalhos que foram publicados, revisados por pares, e escreve lá, Ketogenic Diet and Cancer. E você vai achar uma penca de artigo científico. Então, não é uma coisa que, isso é bobagem. Não, meu amigo, você não conhece a literatura e está achando que é bobagem. Isso eu vejo direto. E além da literatura, tem os casos reais. Olha, ali, né? Isso é uma coisa fantástica que você tocou, porque não é só o médico, literatura, ele né? aprendeu a acreditar só aquilo que está no papel, no New England e acabou. Mas veja, não existe nenhum artigo científico que comparou falar no microfone versus não falar no microfone e ver qual dos dois que funciona. A gente sabe que funciona, você fala aqui e grava lá. Mas não tem nenhum estudo prospectivo randomizado que metade dos microfones estava ligado, metade estava desligado e foi publicado no New England. Então, esse daí tem até um estudo clássico no próprio New England que ele tira sarro disso. É um sarro, entre aspas, né? Mas ele mostra assim, ótimo, medicina baseada em evidência é fantástica. Mas escuta, você vai deixar de pular de paraquedas porque não tem um estudo prospectivo, randomizado, que testou paraquedas versus sem paraquedas? Não existe esse estudo. Mas a gente sabe que se você pular do avião é melhor estar de paraquedas. Então, a falta de estudo em várias áreas faz com que o médico pense dessa forma. Uhum. E o que a gente foi percebendo gradativamente é que, primeiro, é muito mais valioso a realidade do que um artigo científico. Sabe, se você pula de paraquedas, ele não abre e você morre, eu vou dar atenção a isso, eu não vou ficar procurando artigo científico sobre isso. Sim. E a outra coisa é que hoje você só consegue fazer pesquisa com o que dá lucro para laboratório. Então, não tenha dúvida que existe uma série de pesquisas em que essa intervenção não deu certo e o cara simplesmente não publica. E tem outra que, olha, mesma coisa, deu certo. Esse ele publica. Então, o médico não para ver isso. Ele não percebe que quando ele vai no congresso, os temas que vão ser tratados no congresso foram filtrados por alguém com algum interesse. Mesmo que seja um interesse ótimo, maravilhoso, tá, mas teve sempre um filtro. Você não fala para o teu filho sem filtro, você não fala para o seu marido sem filtro, você não fala para os eleitores sem filtro. Medicina também tem filtro. E o que as pessoas não pensam. Se você está indo num congresso, lindo, alguém pagou por aquilo. Alguém pagou por aquilo porque tem algum interesse por trás. Não é que é tudo maligno, mas Não, tem... e aí é o que você falou, você vê a prática, por exemplo, da dieta para os seus pacientes, mas você vê na prática isso também, o resultado que tem, né? Kátia, pega, como a gente brinca, pega um nutricionista margarino, né? Aquele cara que ainda fala que margarina é melhor que manteiga, ou que tem que comer carboidrato de 3 em 3 horas. É muito interessante, eu não tenho muito saco de fazer isso, mas pega e olha os comentários, né? E aí você vê os comentários. E pega quando a gente fala de alguma coisa, olha, eu cortei carboidratos e melhorei sei lá do quê. É muito interessante que você vai ver um padrão. Se tem alguém que fala contra você, não é um paciente, é um nutricionista margarino. Se tem alguém que fala a favor de você, é uma pessoa que fez aquilo e melhorou a saúde dela. Perfeito. Por outro lado, quando você vai ver o post do nutricionista margarino, tem alguém falando contra, que é eu ou, sei lá, algum outro rebelde que resolveu falar contra. Mas o que eu vejo é que não tem
pessoas falando, realmente, quando eu tirei a manteiga e pus a margarina, nossa, minha saúde melhorou. Perfeito. Quando eu comecei a comer de 3 em 3 horas pão integral com aveia, nossa, aí eu fiquei curado da minha sei lá o quê. Não existe. Meu, faz muito sentido. Mas é uma coisa óbvia. Sim. E porque é a realidade. Sim. Então, quando eu comecei verdade. a perceber... Veja, o meu objetivo não é ajudar o paciente? Beleza. Se você me falar, olha, esse copo de água de tal forma, ele é ótimo para o paciente. Minha primeira resposta vai ser um ceticismo. Eu acho natural, saudável que você seja, senão a gente começa a ouvir conselho da avó de todo mundo. Mas se você começa a ver que o cara bebeu essa água e melhorou, o outro bebeu água e melhorou, o outro bebeu água e melhorou, você começa a prestar atenção naquilo, você vai buscar literatura naquilo. Então a gente quer sempre mais armas para o nosso arsenal. Hoje eu tenho remédio, eu tenho suplemento, eu tenho atividade física, eu tenho hábito de vida, eu tenho cirurgia, um monte de coisa a meu favor. E quando a gente começa a perceber que mesmo nesses hábitos o que a gente aprendeu estava errado, aí a gente ganha mais poderes ainda. Então eu vou dar um exemplo besta, não tem a ver com a hipercarnívora, mas por exemplo, eu lembro quando eu era mais jovem, o que a gente fazia de atividade física? Tinha aquelas aulas da Jane Fonda, de aeróbica, você vê que eu sou meio velho. E depois começou a moda Cooper, todo mundo fazia Cooper. Hoje, meu filho perguntou, o que é Cooper? Eu falei, não, Cooper é o nome do cara que inventou o jogging, sair correndo. Pô, em 1980, se você saísse com roupa de ginástica, né? Uma bermuda rosa com verde e limão, correndo na rua, ou você ia ser perseguido pela polícia, eles iam falar, o que esse cara tá correndo? Né? Eu ia falar, esse louco. Quem treinava no interior, muitas vezes fala, pô, eu tava correndo, os caras falavam, ô, você quer carona? Eu te levo, onde você tá indo? Eu te levo, você tá atrasado, né? Não era uma coisa que tinha, mas a gente aprendeu que Cooper é a melhor coisa do mundo. E eu não tenho dúvida que existe um lugar para isso. Mas quando você vai ver, o jeito que o pessoal corre errado, a quantidade que corre errado, a velocidade que corre errado, ninguém ensina isso. Se eu só falar, vai fazer Cooper para emagrecer, que aliás é um péssimo exercício para emagrecer. Dieta é a mesma coisa. Sim. O que a gente aprendeu é aquela pirâmide lá, e aí você vai ver a base, coma 6 a 9 porções por dia de farinha. Pelo amor de Deus, quem é que vai ficar saudável fazendo isso? E aí você vê a nutricionista aprendendo isso na faculdade, tendo que tirar a nota 10 e respondendo aquilo, aplicando em seus pacientes e não dando certo. Eu acho que endócrino é a mesma coisa. O endócrino, tirando o tratamento do hipertiroidismo, do Cushing, para emagrecimento, é um cara que devia ser um enorme frustrado, porque não resolvia nada. Hoje o cara tem uma arma, que são as canetinhas, que ajudam de fato, mas até recentemente era um frustrado. Sim. Eu lembro uma piadinha que eu vi uma vez no jornal, que era assim, eram 2 crianças brincando na praia, né? Aí as duas, o que seu pai faz? Meu é médico. E o seu? O meu também é médico. É mesmo? Qual é a especialidade do seu? Aí o moleque fala assim, né? O meu é endocrinologista. Ele ajuda a tratar a obesidade. E o seu? Ele fala, o meu é cirurgião bariátrico. Ele cura a obesidade. Né? Mas você vê que, mesmo eu ficava pensando, como é que as pessoas aceitam tirar um pedaço do estômago, mudar o intestino para emagrecer e acham isso muito mais normal do que cortar carboidrato, por exemplo. Sim. Corta o estômago é mais tranquilo do que cortar carboidrato. Não, E me fala uma coisa, doutor. Você é o estilo do que você indica, por exemplo? Sim. Para você hoje indicar para os seus pacientes qualquer dieta, não necessariamente a hipercarnívora, você pratica isso? Você sente o resultado disso? Como que funciona essa parte na sua vida? Desde há mais de 10 anos, né, eu estava vendo em 2016, 2015, 2016, eu comecei a fazer várias experimentações dietéticas comigo, não só dietéticas. Mas eu já fiz várias versões diferentes, aumentando uma coisa, diminuindo outro, indo mais para um paleo, mais para um low carb, mais para uma cetogênica, mais para mais legume, menos carne, mais carne, menos de tudo. E eu acho que assim, existem indicações melhores ou piores para cada situação. Mas quando você fala de tudo, você fez de forma teste, tipo, quero ver. Sim. Quero ver o que acontece com meus exames, quero ver o que acontece com a minha saciedade, quero ver o que acontece com a minha disposição, com o meu corpo, com a minha caspa,
com minha dermatite seborreica, com tudo que eu tenho eventualmente. Então, é muito interessante você testar em você. Uma vez que você vê os resultados disso, não tem jeito. Você vê tua mãe sofrendo de uma coisa, não vai falar nada. Você vê seu pai com um problema, não vai falar nada. Sua irmã, você acaba falando. E você vendo o resultado nesses contextos, aí você vai falar, não, eu sou médico e não vou usar para os meus pacientes. Então você tem o embasamento que você fez com você, o embasamento da realidade, o embasamento de outras pessoas e o embasamento da literatura. Sabe? Então, não tem jeito, você vai fazer. Eu até entendo que você vai achar muito mais estudos sobre, sei lá, um remédio X, que dá dinheiro, do que uma dieta que não dá dinheiro. Quando a gente quer promover, por exemplo, jejum, você vai ficar 12 horas sem comer, 18 horas sem comer. Quem é que ganha com jejum? Ninguém ganha com jejum. Você não ganha nada, você não come nada. Entendeu? A saúde só do paciente, né? A saúde, mas quem é que vai ter interesse? Então você vai ver que tem um estudo aqui, um estudo acolá, mas ninguém tem interesse. Isso é uma coisa que me frustra em ciência também, porque quando você vai ver os estudos de 1940, 1930, 1960, eram estudos fantásticos, porque eram pessoas curiosas que queriam entender como que funciona o ser humano. Hoje você vê que ninguém quer entender essas coisas, a não ser que vai render uma patente. Sim. Vai render alguma coisa que vai dar dinheiro para alguém. Aí vai ser estudado aquilo. E, doutor, você testou várias dietas intencionalmente mesmo para fazer essa análise. E a hipercarnívora, há quanto tempo você pratica de fato? Ok. E que ponto que você chegou nela? Porque eu entendo que você passou aí por algumas Eu já faço dietas. ela há bastante tempo. Eu acho que, assim, hipercarnívora, por definição, acho que uns 3 anos, vai. Mas, só para entender, por que eu chamo hipercarnívora? Existem algumas situações em que a gente vê pacientes melhorando com uma dieta que é chamada carnívora estrita. Então, é aquele cara que ele vai comer carne. Acabou. A Lion Diet, quem inventou ela, era o quê? Carne e sal. É extremamente restritivo. Nossa, mesmo. Quem inventou o termo Carnivore Diet, o pessoal da Amber O'Hearn, aquele grupo tal, aí eles faziam o quê? Carne, sal, água, café. É o que eles faziam. E existem situações em que quando você faz isso, a resposta é muito melhor do que quando você não faz isso. Agora, é extremamente restritivo. E o que a gente vê é que boa parte dos resultados para a maioria das condições costuma ser alcançado com uma dieta que não fui eu que inventei, isso é um termo antropológico e paleontológico, que é hipercarnívora. Então veja, se você quer saber o que alguém come, um jeito meio tosco, e é o jeito utilizado para a maioria dos estudos hoje, é fazer um questionário. Só que para pensar se você ia acreditar nisso. Eu te dou 160 questões. Quantos pêssegos você comeu, quantos figos, quantos torta da não sei o que, quantos chocolate, qual chocolate, bababá, porção grande, média, blá, no ano passado. Aí você vai dar um monte de resposta que não serve para nada. Agora, o que eu posso fazer é fazer uma análise bioquímica do teu sangue e descobrir o que você comeu. Isso dá para fazer. Existe uma assinatura dos isótopos do que você comeu. Então eu sei se o que você comeu é um C3 ou um C4, que é tipo de vegetal, se o nitrogênio vem de um animal, de um vegetal, blá, blá, blá. Quando a gente analisa por esse método bioquímico diversas populações, o que se vê é uma associação muito grande entre um consumo maior de produtos de origem animal e saúde e vigor. Então, se você tem um consumo maior que 70% de origem animal, é o que eles chamam de hipercarnívoro. Né? O hipocarnívoro é 30% até 30%. Então você imagina que na natureza tem bichos que comem um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. E tem alguma pesquisa que fale assim, em hábitos gerais, o brasileiro, quantos por cento? Ele é hipocarnívoro. Não, isso com certeza, mas sei lá, ele é hipo no nível tipo 30% menos? Para pensar. O cara acorda, ele toma café com leite, tudo bem, e um pão com manteiga. É isso, né? Aí depois ele come uma banana, uma bolacha, depois ele come arroz, feijão, salada, legume e um franguinho, e à noite ele come uma sopa de legumes, ou ele come um pãozinho, tô vendo um monte de gente faz isso, um bolo. Assim,
a única coisa que ele comeu foi um tiquinho de leite e um franguinho. Se você for colocar isso em calorias, poxa, é super hipocarnívoro. E não é uma coisa em que nenhuma população prosperou nessa condição. Não prosperou. Então, você sobrevive nossa, por exemplo, o vegetariano, que ele come um peixe, muitas vezes, um laticínio, um ovo. Esse cara, tranquilo, não tem problema, ele sobrevive muito bem. Mas quando você começa a comparar nesse degradê, a maioria das populações que tinham um consumo maior de produtos animais, então você imagina... e a pessoa esquece, para pensar. Noruega, Suécia, Finlândia, 400 anos atrás, que se comia. O que é que você vai comer na Noruega? Não dá para comer alface, não dá para comer cenoura, não tem laranja, não tem manga, não tem nem trem para levar a comida direito. Então, o que o cara vai comer? Ele vai comer animal naquela região. Essas regiões, você vai ver, eram todas mais altas, com menos osteoporose, com maior longevidade, eram mais vigorosas. E tem exemplo disso em tudo quanto é canto. A pena é que isso não está no PubMed. Você vai ter que ler livro. E muitas vezes são livros que não tem nada a ver com dieta. Um deles que eu me diverti muito, por exemplo, foi a história do Gengis Khan. Gengis Khan era um cara animal, mas é muito interessante quando você vê que os mongóis, eles moravam num lugar que não tinha como você comer vegetal. Era alto, frio, eles só comiam animais. Eles detonaram todas as populações ao redor, uma delas foram os chineses. E eles falam, esses chineses são super fracos mesmo, porque eles comem a comida dos nossos animais. Então, o que o chinês comia? Arroz, alfafa, aveia, de vez em quando algum franguinho, algum ovo, tal, e acabou. Então, eram povos baixinhos, com osteoporose, fracos, com dentes todos podres, ninguém escovava o dente naquela época, e com essa dieta ia ficar com o dente podre mesmo, e os mongóis detonavam todos eles. Então, isso é um exemplo. Tem 500 na literatura. Então, quando você fala, poxa, eu não quero ser um cara fraquinho, com osteoporose, com dente podre, então eu vou ser mais para o espectro do hipercarnívoro. O hipercarnívoro é um onívoro, mas é um onívoro que ele está predominantemente pegando caloria de um animal. É uma troca mesmo, né? É uma troca. Ele pode comer uma batata, ele pode comer uma alface, ele pode comer uma banana, mas isso não é o principal. Isso está acompanhando. Em algumas pessoas, a gente percebe que tem que tirar mais. Ou porque ele precisa ficar numa cetose, então o cara tem convulsões, por exemplo. E é nítido, ele faz cetose, ele para de ter convulsão. Ele sai da cetose, ele começa a ter convulsão. Aí não dá para recomendar que ele coma batata, que ele coma banana. Qual que é o principal benefício, assim, no seu olhar disparado dessa dieta? Ou depende do caso da pessoa? Não, assim? Vai depender de caso a caso, não tenha dúvida. Mas o principal benefício é você colocar a sua biologia em um lugar que ela foi feita para prosperar. Então, veja, eu não quero que ninguém vá morar na caverna pelado, mas para pensar que nós temos uma tendência a ter vitamina D baixa, mesmo sendo branquinho e morando no Brasil, porque a gente usa roupa o tempo inteiro e fica em ambientes fechados. A nossa biologia não foi feita para isso. Agora, você não precisa, tá bom, então virar um bicho da caverna. Se você não tem jeito, toma vitamina D. Agora, será que a gente não pode se expor um pouquinho mais à luz? Será que no fim de semana você não pode tirar a sua camisa e, sei lá, tomar o café da manhã do lado de fora de casa? São pequenas mudanças que você pode fazer e que você se aproximando ao que nossa biologia foi feita para prosperar, aí as coisas melhoram. Então, a minha visão mudou um pouco de tratar uma doença específica. Você tem uma dor de cabeça pulsátil unilateral com náusea e fotofobia. Vamos chamar isso de enxaqueca. Enxaqueca, o melhor remédio é tal remédio. Não, a ideia é, peraí, vamos melhorar o habitat desse indivíduo que provavelmente ele vai parar de ter dor de cabeça. E aí, uma das coisas mais potentes foi comida. Né? Porque, para mim, comida ia dar gastrite, no máximo. Cocô preso, cocô solto, sei lá. Mas dor de cabeça relacionada à comida? Convulsão relacionada à comida? Sei lá, asma relacionada à comida? Artrite relacionada à comida? Isso para mim era uma coisa, câncer, inacreditável. E na verdade a gente vê que é. E além da comida, se você coloca outras coisas, como por exemplo, atividade física é bom. É bom, mas por quê? Porque escuta, na natureza, se você não fizer atividade física, você morre.
Fica parado achando que vai algum delivery te trazer uma pizza. Você vai ter que correr atrás de algum bicho, você vai ter que cavucar um tubérculo, você vai ter que subir numa árvore, você vai ter que fugir do leão. Então, quem é mais apto do ponto de vista de atividade física vai viver mais na natureza. Se a gente vai copiar isso, ótimo, a gente também vai viver melhor. Então, você vê que, de repente, eu falei, peraí, dieta tem esse poder? Eu tenho que usar. E se dieta tem esse poder, o que mais que tem esse poder, ou poderes que eu possa somar ainda mais no meu cinto de utilidades? E aí veio todo esse interesse em estudar o ser humano in natura. E isso é interessante porque, Kátia, quando você vai ver, ó, o último estudo sobre isso dos Estados Unidos, eles mostraram que 94% da população dos Estados Unidos não era saudável. Isso inclui jovens, tá? Não é só idoso, não. População. E não é que eles perguntaram se tinha enxaqueca, eles perguntaram se tinha pressão alta, se tinha diabetes, se tinha sobrepeso, uma coisa bem basal. 94% das pessoas não alcançavam esse padrão. Então, todos os estudos que a gente tem são com seres humanos esquisitos. São esses 94%. O que a gente tem estudando 6% restante, em geral, são estudos mais antigos, lá para trás. Seja da ciência clássica ou de ciência que o médico não lê, de antropologia, de estudo de tribos, de estudo de lugares onde não tinha ainda os hábitos modernos. E esses caras, eles eram saudáveis. Não vem com esse papo de que morria com 38, que não morria. O cara ficava velho. É lógico que você, no meio da savana africana com 80 anos, não é fácil. O cara morre lá com 78, que seja, mas os estudos que veem isso, eles morrem com essa idade. Essa ideia de que se morria muito cedo é porque a mortalidade infantil era muito grande. Então, sabe, você pega, faz uma média, cai tudo. Mas não é que o cara com 38, de repente, pum, morria. E, doutor, assim que você começou a aplicar isso, indicar isso para os seus pacientes, né? Essa questão das dietas, do estilo de vida mesmo, você percebeu no seu consultório a diferença de resultado mesmo, de impacto para os seus pacientes? Sim, percebi nitidamente. E só para colocar em contexto, tem um médico inglês que é o David Unwin, que é a mesma coisa. Ele descobriu o low carb quando ele já tinha 70 e poucos anos e ele estava aposentando. Ele era um médico generalista, não era cirurgião. Ele voltou a fazer medicina. Ele se empolgou. Porque uma coisa é você todo dia pegar um diabético e dar um remédio. Aí depois de 5 anos ele piora o diabetes e dá 2 remédios. Aí ele fica hipertenso e dá 3 remédios. Aí a hipertensão começa a piorar, você dá 4 remédios. Você fica frustrado de fazer medicina. Agora, quando você começa a ver o contrário, o paciente tirou um remédio, tirou 2, tirou 3, tirou 4. Pô, eu lembro uma secretária minha que ela tomava 4 remédios para pressão. E a gente, mudando os hábitos dela, ela ficou com a pressão normal. Quantos cardiologistas veem alguém tirando 4 remédios de pressão e ficando normal? Nenhum. Quantos endócrinos veem tirando 3 remédios de diabetes e ficando sem nenhum? Nossa, sabe uma coisa que você está falando que eu até lembrei aqui? É que é muito comum você ver os senhorzinhos mesmo, você deve ver isso no seu consultório, que chega lá, você pergunta para ele, você toma alguma coisa? Ele vem com uma listinha para você. Ah, eu tomo isso, esse é para colesterol, esse aqui é para pressão. Eu falo isso porque, por exemplo, na minha casa, meus pais, era nesse nível, assim, de... eles comem remédio, né? Você deve ter isso, né? Muito, né? E o pior é que muitas vezes acontece assim, olha, você vai tomar esse remédio, sei lá, inventa para qualquer coisa, para diabetes. Mas como esse remédio dá um pouquinho de diarreia, você vai tomar esse outro para melhorar a diarreia. E como esse remédio de diarreia dá um pouquinho de dor no estômago, você toma esse para melhorar o estômago. Mas como o remédio de estômago não absorve vitamina, você toma esse polivitamínico. Sim. E vai embora. E o pior é que, assim, não existe um estudo... Não dá para saber. É você pegar cada indivíduo a um, aí você põe 5 remédios nele. A gente não tem como saber a interação desses remédios. A não ser as muito óbvias. Ó, tomou esses 2 juntos, morreu. Tá bom. Mas, tirando isso, a gente não tem. E aí você imagina que esse cara fica tomando esses remédios durante 20 anos, 30 anos, 40 anos. E é triste, porque você vê que boa parte desses remédios seriam resolvidos. Então eu vejo paciente que toma remédio para ácido úrico, remédio para pressão, alguns, não é só um, remédio para diabetes, remédio para esteatose, remédio para o estômago, ainda tem diverticulite toda hora. Aí de repente você muda e você vê, pô,
dia melhorou a diverticulite, melhorou o estômago. E como você falou, é curioso, porque eu jogo contra eu mesmo. Quando o paciente deixa de ter crises recorrentes de diverticulite, eu não vou ter mais que operar. Eu estou deixando de ganhar dinheiro com uma cirurgia que eu faria. Ou isso direto, quer ver um outro exemplo direto? Quantas pessoas que eu indicaria antes de refluxo por hérnia de hiato e que hoje eu deixo de operar porque o cara faz uma dieta muito melhor do que está lá no guideline. Não precisa operar. E não precisa operar. Aliás, isso é esquisitíssimo, porque você pega o guideline de doença de refluxo, tem lá um parágrafo, 50 páginas de guideline, um parágrafo de dieta. Aí vem outro parágrafo logo embaixo falando, mas já que essa dieta não adianta para nada, vamos dar os remédios. Aí vem toda a discussão de qual remédio. Sendo que existe na própria literatura algumas dietas que você faz e melhora a sua pH-metria esofágica, que é o jeito de medir refluxo gold standard, em uma semana. E não está no guideline essa dieta. E na prática você vê Na prática você coloca nessa dieta e o cara melhora do refluxo. A enorme maioria das vezes. Então aí eu dou para o paciente uma opção. Você quer fazer uma dieta mais parecida com isso? Faz. E aí, você melhorou? Melhorei. Então acabou o teu problema. Ó, eu não quero. Tá bom, você não quer? Então você toma remédio, você opera, você faz não sei o quê. E eu não sou aquele médico igual eu vejo... Isso eu vejo com cardiologista e colesterol. E aí eu não sei porquê, ó. Eu nunca vi nenhum cardiologista que se você chega lá com problema no coração e você fuma, e ele recomenda você parar de fumar, e você fala, me desculpa, eu não vou parar de fumar. Tá bom, o cara vai falar, pô, você devia parar, vai te encher o saco, mas tudo bem. O cara chega com colesterol um pouco mais alto. Ó, eu vou te dar remédio de colesterol. Não quero. Então não quero que você seja meu paciente. Eu não entendo essa coisa. Eu não sou assim com meus pacientes. Eu tenho paciente que vai falar, ó, eu não quero fazer tal dieta. Tá bom, se eu fosse você eu faria, que você vai ficar aí sofrendo. Mas vou te dar o tratamento tal. Tá bom. É a mesma coisa. Eu não vou discutir com vegano. Não dá para discutir. É uma religião. O cara fazer aquilo... Ele já, sabe, ele já convenceu. Ele convenceu que ele está salvando o mundo, que não sei o quê. Ele não vai mudar. Tá, então, ó, eu sugiro que dentro do que você está fazendo, você faça isso, isso, isso. Não quero fazer. Bom, então tá bom, toma remédio. Ah, mas não estou melhorando. Eu sei, mas você mesmo está se ferrando, né? Está se sabotando. Então, assim, eu não estou preocupado. O paciente ele tem que ter opções. E eu me vejo como um consultor. Uhum. Eu vou dar a minha opinião. Você quer fazer, faz. Você não quer fazer, tudo bem. Eu vou continuar fazendo o seu exame de check-up. Você vai dar sua opinião e com tudo que você tem de resultado. Uma coisa que eu acho que é interessante também é saber, em relação a, principalmente a essa questão da dieta, seja hipercarnívoro ou alguma que você vai indicar, com paciente oncológico. O que você vê, doutor, assim, dos seus pacientes? Você pode falar de melhoria, de diferença... Olha, de fato, assim, na prática, se você acha que isso é uma coisa que os pacientes deveriam procurar mais informação sobre isso. Com certeza, os pacientes e os oncologistas. Mas assim, eu vejo duas esferas. Uma esfera em que dieta é muito importante, que é prevenção de câncer. Tá. Isso aqui é o melhor. A melhor coisa é não ter câncer. Câncer é fogo. Mas na prevenção é fantástico. E isso as pessoas tinham que melhorar. Agora, quando a gente entra no tratamento do câncer, eu também fico extremamente frustrado. Porque, veja, o cirurgião tende a saber só de cirurgia e o oncologista tende a saber só de quimioterapia e a nutricionista vai saber só de nutrição que ela aprendeu na faculdade. E os focos são diferentes. O cirurgião vai arrancar tudo sem tentar deixar matar o paciente. O oncologista vai dar o veneno mais potente tentando não matar o paciente e prejudicar o tumor. E o nutricionista quer que o paciente não perca peso de jeito nenhum. Porque a gente sabe que o paciente com câncer vai tender a ter uma caquexia, quando você vai perdendo massa muscular, gordura, desnutrido e acaba morrendo. Tudo bem, mas o problema é que quando você fica tentando manter o peso do paciente, mandando ele comer sorvete, com macarrão, com bolacha, com doce, você está promovendo o crescimento do câncer. E o nutricionista não aprende isso e nem o oncologista, porque nenhum deles aprendeu uma coisa que é prêmio Nobel de Medicina, que é o efeito Warburg. É um efeito que a gente vê em células cancerígenas. Isso não é esotérico, isso está na literatura médica. E veja, se a oncologia resolvesse todos os cânceres, a gente não tinha que discutir nada. Faz aquele tratamento e pronto. Ah, você pode ficar careca, o que você quiser, mas você vai ficar curado.
Agora, como a taxa de resultados bons que a gente tem é menor do que a gente gostaria, qualquer arma que vier a mais para somar tem que ser utilizada. E não tem sentido você ficar só dando quimioterapia e não fazer nada do ponto de vista metabólico, quando a gente sabe que tem gente que melhora só fazendo tratamento metabólico. Então, eu vou te dar um exemplo. Tem um tumor que é bem estudado, que é o neuroglioblastoma. É um tumor que, se você descobrir, provavelmente você vai morrer em 6 meses a 1 ano, fazendo tudo o que você quiser de quimioterapia, radioterapia, cirurgia. 6 meses a 1 ano. Nossa. Se você for procurar na literatura, tem casos de pessoas que viveram anos, década, que é o Pablo, até sei o nome dele, viveu 1 década fazendo só dieta cetogênica. Com esse tumor? Com esse tumor. Ele não curou do tumor com a dieta, mas ele prolongou uma vida de 1 ano para 10 anos. Então, assim, sabe, poxa, como é que eu vou deixar de enxergar isso? Tem um estudo que foi feito com câncer de mama metastático, que eles dividiram a metade quimioterapia e o tratamento padrão e nada de dieta e metade a mesma coisa com dieta cetogênica. A maioria dos pacientes que tinham estadio muito avançado faleceram nos 2 grupos, mas o único paciente que está vivo até hoje é o que fazia cetogênica. Então veja, não me interessa se você vai salvar um paciente a mais de 20, faz, aprende. Eu acho que da mesma forma que eu vou pegando armas para pôr no meu cinturão de utilidade, poxa, olha só, tomar mais sol diminui artrite reumatoide, esclerose múltipla. Então para que eu não vou falar para o cara tomar mais sol? O oncologista devia fazer a mesma coisa. A gente sabe que se o paciente está com um sistema imune melhor, ótimo para o câncer, para combater o câncer. Então, se ele fizer ginástica de uma forma adequada, se ele tiver um sono de uma forma adequada, se ele tomar sol de uma forma adequada, se ele tomar suplementos de uma forma adequada, se ele fizer uma dieta mais efetiva do que ficar comendo... Sabe, eu fico frustrado, eu vejo aquelas reuniões, eu já vi várias vezes, um monte de mulher usando camisa rosa, tudo umas mulher gordinha, gritando show, câncer de mama, show. E aí elas gritam show 3 vezes, como se o câncer de mama tivesse sido exorcizado. E aí vai lá tomar Coca-Cola com bolo de chocolate para confraternizar. Que é o que vai promover o câncer de mama. Nossa, doutor. Sabe? Não, é frustrante. Não, eu entendi o seu olhar. E isso aí é organizado por quem? Por quem está tratando o câncer de mama. Então, os institutos de oncologia daqui e de lá juntam todo mundo e faz uma festa e solta balão. Câncer não está nem aí se você solta balão, se você usa camisa rosa ou se você grita show câncer. O câncer vai surgir se você... Tanto é que é tudo as gordinhas. Ele vai aumentar. Mas não tem câncer que surge uma pessoa magra? Tem. Medicina é risco. A gente tem que mitigar o risco. E mesmo assim, tem várias outras coisas que poderiam ser feitas que ninguém faz para ajudar. Mas é uma associação, né? É o tratamento, óbvio, com o oncologista, mas essa pessoa ter a orientação e fazer essa dieta, que é o que você falou. É para prolongar, talvez, aquela... Olha, o tempo dela, que seja. Melhorar a qualidade de vida. Melhorar. Mesmo que você for morrer, você vai morrer com uma qualidade de vida melhor. Sim. Agora, o que é interessante é que muitas vezes o oncologista enxerga isso como um concorrente. E eu não vejo como uma concorrência. A gente tem uma série de estudos mostrando que se você, por exemplo, faz a quimioterapia na vigência de um jejum, bom, primeiro que você não vai ficar morrendo de fome tentando comer, enjoado, vomitando. Então, se você já está adaptado, você pode até ter um enjoo, mas você não está com fome. Você está tranquilo. Você está poupando o seu sistema digestivo. Então, a gente sabe que a tolerância à quimioterapia e, com isso, a aderência ao tratamento aumenta. Isso é fato, já foi estudado. E a outra coisa que é interessante é que a agressividade da quimioterapia para o tumor aumenta quando você está em cetose em jejum. Então, é um ganha-ganha. Eu deixo o paciente mais resistente e deixo o câncer mais fragilizado no momento que eu vou fazer a quimioterapia. E nesse momento, se eu fizer outras coisas a mais, eu ajudo ainda mais. Potencializa. Então, eu vou isso. dizer um exemplo. Câmara hiperbárica. Eu acho que todo instituto de oncologia tinha que ter uma câmara hiperbárica dentro do instituto. Tinha que ter. Vai morrer fazendo hiperbárica? Não vai. Vai se beneficiar? Potencialmente. Então, faça. Cria esse protocolo, estuda mais isso, sabe? Tinha que ter essas coisas, mas fica todo mundo focado no quimioterápico. E aí eu posso ser muito injusto,
Mas quanto que alguém ganha prescrevendo quimioterápico? Quanto que alguém ganha prescrevendo, vai lá fazer ginástica, musculação? Isso é zero. Isso aqui é bastante. Doutor, no seu consultório hoje, além desses pacientes oncológicos que podem ser muito beneficiados sendo acompanhados com uma dieta correta, lógico, né? Que aí eu vejo que precisa de uma orientação, de fato. Eu imagino que os pacientes também busquem muito você por essa questão mesmo do estilo de vida. Não necessariamente, é o que eu entendo, a pessoa que te procurar vai fazer uma dieta hipercarnívora. Não. Na verdade, ela vai te procurar, os que querem, lógico, essa orientação, perfeito. Mas elas também vão te procurar para ver a melhor dieta para ela dentro do que você indicar ali. Que óbvio que não vai ser essa dieta que a gente falou, né? Não, sim, não vai ser a margarina. Eu tenho 2 grupos desse tipo de paciente. Um deles são pessoas saudáveis. São caras jovens, por exemplo, que falaram, putz, eu resolvi me cuidar. Legal. E dentro do resolver me cuidar, eu estou fazendo uma abordagem que a maioria dos médicos não conhece, seja low carb, cetogênica. Pô, low carb já não devia ser uma coisa esquisita. Eu lembro 10 anos atrás, quando eu mandava alguém tirar o pão, ou sugeria, né? O paciente tirava eu. Muito mais fácil tirar eu do que tirar o pão. Sim. Mas assim, hoje já é uma coisa mais aceita. Um low carb é mais aceito. E eu acho que a coisa vai gradativamente melhorando porque existem trabalhos aumentando, mostrando o benefício disso tudo. Sim. Mas são 2 grupos. Um é esse cara que é saudável e fala, olha, eu quero só melhorar ainda mais meu estilo de vida. E aí eu vou falar de um monte de coisas, Sim. incluindo dieta. E quanto mais saudável o cara, menor a necessidade dele fazer qualquer tipo de dieta extrema. Por outro lado, tem um paciente que é muito interessante, que eu nunca lidei e que eu estou acabando lidando, porque chega alguém com uma espondilite anquilosante. Eu não sou reumatologista e eu também não vou sugerir que ele deixe de ir no reumatologista. Sim. Mas se o cara vê que ele está melhorando da dor dele, da inflamação, fazendo uma dieta mais parecida com essas, ele quer um suporte que ele não vai obter do médico dele. Sim. Então, o médico dele vai dar o remédio que ele achar mais necessário para aquilo, mas eu dou um suporte e uma orientação para essa parte que eu acho que é importante. Que aí vai ser uma diversidade de casos, não do paciente saudável, do paciente que tem algum eu pego problema. o paciente neurológico, eu peço o paciente com tireoide, eu pego o paciente com doença autoimune, e vai embora. É claro que eu vou ter mais ginga com as doenças autoimunes que eu atendo mais, tipo retocolite, Crohn. Mas assim, tem uns casos que são tão fantásticos. Olha, eu tenho um paciente, ele virou um maluco assim, tipo eu. Então é aquele cara que acorda, faz um banho de gelo e depois aliás, ele comprou um freezer para ele para fazer isso. É desse estilo. E a dieta que ele se deu melhor é uma dieta cetogênica. Mas o que ele tem? Ele tem uma condição que não tem cura, vamos dizer assim, e que a gente vê que ele vai progredindo até que vai para uma falência hepática e vai para transplante hepático, tá? Então ele tem uma coisa que chama cirrose biliar primária. Não existe tratamento para isso, não existe biológico para isso. O remédio que a gente dá, a gente sabe que não funciona e a gente até fala para o paciente, está mudando, mas não muda nada. Só que quando você vê que o cara fez dieta e todos os marcadores dele normalizaram, e ele está assim uns 3 anos. E como ele viu, porque ele acompanhava com o hepatologista um tempão, tomava lá um monte de remédio, todo dia estava pior o fígado, os exames do fígado não mudavam, e de repente tudo normalizou e ele se sente ótimo. Como é que eu vou deixar de apoiar esse cara? Então, eu não vejo nenhum problema, pode continuar acompanhando com o hepatologista, mas desde que você faça suas maluquices e você está mais saudável, sua doença está estável, eu vou continuar te atendendo e te dando suporte. Porque para esses pacientes, você imagina que o cara, ele sente a dor dele, ninguém sente. E aí, de repente, a dor dele melhora, seja lá qual é a dor, se é uma coisa neurológica, se é uma dor mesmo, reumatológica, ele acha aquilo maravilhoso. Só que aí ele vai no cardiologista, o cardiologista fala, você vai morrer. Ele vai no sei lá, qualquer endócrino, você vai morrer. Vai na casa da avó, você vai morrer. Então, ele precisa de alguém, normalmente, para dar um suporte e falar, não, você vai morrer mesmo, mas não é disso não, morre de outra coisa. Sim, sim. Não, mas é interessante para a gente até as pessoas entenderem como você pode de fato ajudar,
Porque, assim, não é uma coisa restritiva, não é simplesmente a dieta hipercarnívora. É um conjunto nessa questão da medicina e estilo de vida e são os seus cases, né, doutor? São. Porque é muito case legal, de impacto real, de doenças. É o que você falou, tem o cara que tem uma saúde já, mas eu acho que esses das doenças, que nem você vê que você está tirando a medicação dos seus pacientes. Puxa, isso é muito legal. E assim, eu já vi casos que realmente eu duvidava que ia ter algum benefício e teve, e eu até fiquei, caramba, será que foi isso aí que eu falei para ele mesmo? Né? Então assim, mas quando você fala em restrição, tem dois aspectos só que me vem na cabeça. Eu tenho uma dieta que hoje é bem restritiva comparando com a maioria das pessoas que eu convivo. Uhum. Mas eu vou te falar que eu amo essa dieta. Eu não fico me punindo, eu não me sinto punido. O dia que eu chego em casa e vou fazer um contrafilé desse tamanho para eu comer e mais nada, eu adoro o momento que eu chego em casa, porque eu sei que vai ser gostoso. É como se todo dia tivesse aquela refeição que eu gosto, sabe? Então, eu não me sinto tolhido. A outra coisa é que, veja, a restrição maior quem traz costumam ser as doenças. Então, a pessoa não acredita naquilo, mas quando ela já não tem uma perna, ou tem que fazer hemodiálise, ou sei lá, qualquer coisa. No extremo. Não consegue levantar da cama porque dói. Poxa, isso é restritivo. Sim. Agora, o grande desafio é fazer com que as pessoas vejam que isso não é uma coisa que sempre é irreversível e que ela, muitas vezes, ela é causada pelo estilo de vida dela. Sim. E se ela não muda isso, ela vai ficar tomando cada vez mais remédio e piorando cada vez mais a qualidade de vida dela. Sim, então, isso. Tem que pelo menos tentar. Tem que pelo menos tentar. Não ajudou no meu caso. Ótimo, mas você tentou. Olha, ajudou pra caramba. Ok, agora você tem outro desafio. Ajudou pra caramba, mas você quer continuar fazendo isso? Ou ajudou pra caramba e você quer voltar a ser a pessoa que você era antes? A liberdade é dele. Nossa, eu fico horas conversando com você, que é tanta coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente já tá aí no finalzinho. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu não sei se você vai conseguir me responder uma coisa só, mas vamos lá. Se você pudesse falar para um paciente, para uma pessoa, qualquer pessoa, não coma isso. Tipo, não coma isso. O que você falaria? Tipo, eu isso acho não que dá. O maior impacto negativo na nossa saúde foi o advento de ultraprocessado. Então, assim, se eu pudesse generalizar, eu ia falar assim, não coma pacotinhos. Não coma pacotinhos. Então, você pode entrar no supermercado e comprar um brócolis, comprar uma banana, comprar uma batata, comprar um peixe, comprar uma carne, mas não compra pacotinhos. Isso é a pior coisa que tem. Dos pacotinhos, aí eu vou ser bem polêmico, mas eu acho que uma das coisas mais complicadas é o advento dos óleos ricos em ômega 6. Isso aí tem uma controvérsia na literatura, mas historicamente eu acho que tem tudo a ver laboratorialmente. Então, só para traduzir, óleo de soja, milho, canola, girassol. Isso está em tudo quanto é pacotinho também. Quando você compra uma bolacha recheada, a gordura que tem lá é esse tipo de gordura. E é impressionante a associação que isso aí tem com malefícios da nossa saúde. E as pessoas não enxergam. Geral, porque a gente tem pacotinhos, por exemplo, que você fala, tem um pacotinho sem glúten. É sem glúten, mas é pacotinho. Pacotinho. Eu vou te falar que assim, vou dar um exemplo como chego. Whey protein é um pacotinho. É um pacotinho muito diferente de um Cheetos. Sim. E eu acho que ele vai ajudar muita gente. Mas mesmo assim, ele vai ajudar muito menos se em vez do whey protein a pessoa estivesse comendo um ovo, uma carne, um salmão, um bife, qualquer coisa. Então a gente tem que sair disso. De ouro. É comida. Vai fazer sua comida no fogão e pronto. Que é o que daí entra o tempo e aí as pessoas não querem, né? Mas aí ela come menos vezes, sobra tempo para fazer outras coisas. A gente vai fazer parte 2 para falar mais sobre a dieta, porque tem muito assunto, tá? Tá bom. Deixa eu te falar, no final do bloco, eu vou falar para você 3 palavrinhas e você vai me responder com 1 ou 2 palavrinhas. Tá bom. Sabe, um bate-bola assim? Vamos lá. Então vamos lá, doutor. Família. Ótimo. Medicina. Frustrante. Ou decepcionante. Necessária, mas decepcionante. Alimentação. É fundamental.
é a base. E para finalizar, eu queria muito que você falasse algo para as pessoas em geral, alguma indicação, como médico, como Dr. Dário. Olha, hoje a gente tem essa enorme vantagem de ter contato com esse podcast, com, sei lá, um monte de gente e uma briga, cada um falando uma coisa diferente e tal. Então, eu acho que tudo bem, a gente não pode ser irresponsável, mas tem duas coisas que eu acho que deveriam ser utilizadas como todo mundo, como um guia. Uma delas é a autoexperimentação. Se você faz uma coisa e se sente péssimo, bom, ou você está fazendo errado ou ela não é boa para você mesmo. Tem alguma coisa que tem que ser adaptada. Então, sei lá, você vai fazer ginástica? Faz direito, pega uma orientação, costuma dar certo. Mas se você fizer mal feita, vai ser prejudicial. E a outra coisa é, quando tem uma dúvida, será que isso é bom? Será que é ruim? Tá bom, em vez de ficar vendo pesquisa científica, que é importante, em vez de ficar vendo uma autoridade falando, também para pensar como um bicho. O urso polar, você nem sei qual que é a tua profissão, mas o urso polar você sabe que ele vai viver melhor no Polo Norte. Você sabe que se você pegar ele e colocar na caatinga, ele não vai ser 100%. O ser humano é a mesma coisa. Como é que será que 300 mil anos atrás, 200 mil anos atrás, 100 mil anos atrás o ser humano vivia? Ele era saudável naquela condição, é o que a gente tem de ciência disso. Será que eu não consigo melhorar alguma coisinha em direção àquilo? Então, sempre que vierem, olha, essa novidade é excelente. Os caras faziam essa novidade? Se eu vou fazer essa novidade, provavelmente não vai ser bom para você. Sabe, é uma coisa meio básica, mas que orienta, serve de bússola. E a autoexperimentação que você falou, acho que faz todo sentido. Porque você vai testar e você vai sentir, que eu acho que você veio fazendo. Isso. E é depois aplicando nos seus pacientes. Sem dúvida. Muito obrigada, doutor. Foi excelente. Eu que agradeço. E vamos fazer parte 2, porque tem muito assunto. Vamos, foi um prazer. Prazer. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada, gente.